Aleluia! 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 Estou feliz em ver a nossa irmã Elisama, né? Amém, Jesus. Eu lembro que ela pregou no ciclo de oração. Aleluia. Ela pregou se não me engano, foi no Salmo 27, versículo 4, que chamou a atenção. Amém. Uma oportunidade. Glória a Deus. Amém. Como eu estou aqui nessa noite, Amém, Jesus. para dar a palavra da noite. Amém. Eu não estou muito bem de saúde. Pela primeira vez em 79 anos, eu tive uma queda de pressão. Eita, Jesus. Nunca tive. E eu saí da escola da hospital aqui, a pressão baixou muito. Eu nem falei assim para o pessoal de casa, porque o pessoal está muito preocupado comigo, né? Amém. A pressão está querendo cuidar muito da gente. E eu hoje estava sentindo a cabeça. Aleluia, Deus. Para 14 horas. Meu neurologista, Amém. Eu também, porque ele resolveu marcar outro médico mais para frente. Mas aqui nós estamos na casa de Deus, né? Amém. Bom, Amém, Jesus. Amém. eu quero chamar a atenção, a leitura oficial foi feita, mas eu quero fazer a leitura em Romanos capítulo 12. Amém, Jesus. Nós vamos ler até o versículo número 8. Romanos capítulo 12, versículo 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, Jesus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável Amém. e perfeita vontade de Deus. Amém. Porque pela graça que lhe foi dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que o que convém saber, Amém, mas que Jesus. saibais com temperança, Amém. conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada Amém, um. Jesus. Amém. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, Verdade. assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Amém. E o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Amém. Deus se digne em abençoar os nossos corações diante Amém. dessa palavra. Amém. Uma palavra maravilhosa, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta doutrinária, é uma das cartas principais de doutrina na Bíblia. Não sabe que a Bíblia é muito rica. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos, né? São os 4 evangelhos. Temos, nesses evangelhos, temos os ensinos principais de Jesus, o próprio Jesus, enquanto estava na terra ainda, ele ensinava aos seus apóstolos, preparando os seus apóstolos, os discípulos, principalmente os apóstolos, que ele chamou entre os discípulos para dar continuação a esta obra, a obra de Deus. E nós aprendemos muito lendo o Evangelho, que foi o ensino de Jesus. Por exemplo, gosto muito de ver as instruções de Jesus, principalmente aquelas instruções escritas por Mateus, por João também, né? O Evangelho de João 14, capítulo 14 até o capítulo 16,
porque 17 já começa a oração sacerdotal de Jesus, mas começando do capítulo 13 do Evangelho de João, e vai para o 14, que ali é que todo mundo sabe de cor, né? Versículo 6, por exemplo, versículo 14 todo mundo sabe, e ele se preocupou em dar aquelas instruções para o discípulo, porque ele ia para o Pai. Mas quando eu leio as cartas, eu consigo aprender mais, porque as cartas são doutrinas. Por exemplo, eu já vou falando alguma coisa dentro do que nós estamos Amém. A meditar nessa noite. Amém, Jesus. Capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala já de doutrinas, várias doutrinas, do capítulo 1 até o 11. Mas no capítulo 12, que é esse capítulo que eu li, ele já não está falando apenas de doutrina, ele está falando da prática da doutrina, não está falando só de doutrinas. Se os irmãos observarem, com certeza, já que eu estou abordando isso nessa noite, alguém vai sair daqui mais interessado ainda, já sabendo disso, vai sair mais interessado e vai examinar a carta aos Romanos e vai aprender Amém. muito nessa carta. Mas aqui ele não está apenas falando de doutrina, ele está falando já da prática da doutrina. E a doutrina, irmãos, é que alimenta o crente. É verdade, Jesus. A doutrina é que dá sustentação para o crente permanecer e para ter a certeza, para ter a convicção de que ele está salvo. Porque a coisa vai passando assim, então o século vai passando e há muita gente que vai até se acostumando com a igreja e vai deixando passar muitas oportunidades. Mas escute isso, a doutrina é que alimenta o crente. Amém, Jesus, é verdade, Deus. Eu vou tentar meditar com os irmãos, vou meditar quase que versículo por versículo, porque eu não vou fazer uma pregação. Amém. Eu quero aproveitar esses minutinhos e tentar dar uma instrução dentro desta palavra. Amém. Primeiro versículo, quem não tinha acompanhado, eu estou falando em Romanos capítulo 12, versículos 1 até o versículo 9, 8, que eu chamei a atenção. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A última parte, que é o vosso culto racional. Eu quero já, primeiramente, nessa primeira parte, chamar a atenção dessa. Eu considero, quando eu estou examinando a Bíblia, eu considero essa parte que eu chamei a atenção, o culto racional, eu considero a quinta parte deste versículo para eu estudar. Sempre quando eu estou estudando, eu vou classificando, quando estudo a Bíblia, porque eu leio a Bíblia, mas eu também gosto de estudar a Bíblia. Amém. Gosto de estudar a Bíblia, eu me alimento quando eu estudo a Bíblia. São dois momentos na minha vida muito preciosos. Primeiro, quando eu estudo a Bíblia, quando eu leio também. Porque na leitura eu estou vendo que eu estou lendo a palavra de Deus, eu procuro entender a pontuação, eu procuro entender de que se trata, quem foi que escreveu, eu procuro aquilo porque está escrito, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, foi escrito por homens, mas foi inspirada por Deus, toda a Bíblia, então eu fico pensando nisso. E eu me edifico quando eu consigo aprender. E aqui eu sempre considero isso. Mas aqui nessa primeira parte eu chamei a atenção da última parte do primeiro versículo, que é o vosso culto racional. Eu não preciso explicar, mas todos os irmãos que estão aqui, é um culto de doutrina, é um culto de ensino. Todos os irmãos aqui sabem o que quer dizer um culto racional? Amém. Todos sabem o que quer dizer um culto racional. O culto racional é um culto espiritual. Só o fato do termo culto, quando nós falamos em culto, já estremece o inferno. Já estremece o inferno.
Porque existem muitos cultos que não são cultos a Deus. Verdade. Existem cultos até que são dados a Satanás, faz para ele. Mas nessa noite eu tenho certeza que nós não vamos ter tempo de dar a explicação do texto, mas os irmãos vão pegar o que nós vamos instruir aqui, Amém. Ensinar, e vamos estudar em casa, e vamos se interessar, e quem sabe em outra oportunidade pegar mais um pouquinho. Amém. E aí vai crescendo, porque, irmãos, nós temos uma necessidade muito grande de aprendermos nos dias que nós estamos vivendo. Existem cultos que as pessoas não aprendem nada. Eu não quero nem classificá-lo como um culto carnal. Não quero classificar, mas o culto espiritual é um culto onde as pessoas cultuam com inteligência. Verdade. Cultua a Deus com um sentimento de amor, sabendo que algo se faz importante um culto quando nós temos propósito. Porque o culto espiritual é o culto onde o Espírito Santo está. É verdade, Jesus, eu creio assim. É o culto onde o crente tem consciência, tem propósito. Nós viemos aqui com um propósito essa noite. Verdade, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. E o propósito foi o propósito de cultuar. Aleluia. De cultuar, de adorar. E o tempo que nós temos aqui é até pouco. É pouco, irmãos. É verdade. Porque tem tanta coisa que acontece no culto. Primeiro aquela parte, tem crente que então vai chegar 8 horas, vamos chegar 10 para as 8, é bom. Aquele crente que diz, eu não quero perder o culto, eu não quero perder. É bom, o tempo que você chegar, até um minuto que você pegue. Mas se você puder chegar no horário do início do culto, tendo consciência que o culto começa naquele horário, você já começa a usar a mente ali, que o culto começa naquele horário. Às vezes você chega e não tem ninguém, não reclame de as bancadas estarem puras, mas o horário é esse, você chega antes, dobra o seu joelho e já começa inteligentemente, você já começa a se derramar ali diante de Deus, já começa a cultuar ao Senhor. E é isso que é importante, o culto espiritual. Um culto, para ser espiritual, precisa de ser um culto inteligente, como eu disse, mas também existem dois perigos. Existe no culto o perigo de fanatismo e existe o perigo de formalismo. Se um culto for um culto de fanatismo, Deus não tem participação nenhuma com fanatismo. Verdade, Jesus. Fanatismo é uma espiritualidade vazia, sem a palavra. Fanatismo é você querer fazer o culto. Eu queria até, o programa que eu estou administrando me faz esquecer um pouquinho, mas se fosse possível alguém aí ler Colossenses capítulo 2 e o versículo 18. Aleluia. Fala de um culto que não é um culto verdadeiramente espiritual. Eu estou falando que há o perigo de um culto ser formal ou ser um culto com fanatismo, fanáticos. E hoje tem lugares, eu por exemplo não sei congregar em um lugar que existe muito fanatismo, espiritualidade vazia. Jesus, misericórdia, é verdade. Eu não sei congregar nesses lugares. Também eu pego poucos cultos fora da Assembleia de Deus. Eu só congrego em igreja, uma Assembleia de Deus ou Igreja Batista, inclusive é batista tradicional. Eu gosto de congregar na Igreja Batista. Eu sou pentecostal. Amém. Pentecostal com propósito. Amém, verdade. Tradicional. Eu nunca fui numa Igreja Batista renovada, nessa aí eu nunca fui, mas presbiteriana, eu já saí para assistir um culto na Igreja Presbiteriana. Amém. Saio para esses lugares onde nós temos a certeza. Os irmãos encontraram esse versículo? Colossenses 2, 18. Aí fala de um culto que não é o verdadeiro culto espiritual. Amém, Jesus. Porque
Porque é um culto onde funciona o ego, onde funciona algo que não leva às características de um verdadeiro culto. Mas vamos para não ficar só aqui, o culto, para ser espiritual, precisa também da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu estava observando em um dos cultos aqui da quinta-feira, que pregou um meninozinho, um jovenzinho, e pregou, foi em Josué capítulo 3, e o versículo 5, ele pregou ali, né? Verdade. Onde falou, aí ele explicou a última parte do versículo, ele disse que Josué falou com o povo: santificai-vos. Eu não sei se os irmãos estavam aqui, mas ele explicou que a santificação depende de nós. Verdade. Também de nós. Não existe nenhuma glorificação, nenhum culto aceito, nada para Deus é aceito se o Espírito Santo não estiver presente. É verdade, Jesus. Mas ele explicou aquele santificado, ele puxou pelo verbo ali e explicou que ali está falando que o crente tem que buscar a santificação. Ele explicou uma coisa que é muito importante para os irmãos saberem. Quem não estava, lembre agora, que nós estamos falando sobre o culto espiritual. Os irmãos, lembre agora. Ele falou, tocou em Filipenses capítulo 4 e diz que enquanto nós estivermos neste corpo, nós teremos problema para nos santificar. É verdade, Deus. Porque a carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Verdade, Jesus. Quando Paulo está doutrinando, ele fala isso também nessa própria carta, no capítulo 8. Aleluia. Na carta aos Romanos, ele fala um pouquinho sobre isso também. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é Romanos capítulo 8. E ele trabalha aqui um pouquinho disso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porque então, ele fala aqui sobre essa nova vida em Cristo. Nós somos crentes, mas somos humanos. É verdade. Somos crentes, mas a nossa tendência para as coisas materiais, para as coisas humanas. A nossa felicidade, irmãos, que quando nós vemos de um culto verdadeiro, que adoramos, que recebemos algo de Deus, que o Espírito Santo nos ajuda, como diz Paulo, escrevendo também aos Romanos, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. É verdade, Deus. Ele intercede por nós com é desse jeito, Jesus. Fazendo tudo para que nós entremos na presença do Senhor. Aleluia. Porque, irmãos, o culto não é para nós nos dias que nós estamos vivendo, dias tão difíceis, como nós estamos vendo a questão secular, que nós vamos ver aqui no versículo para frente, né? Quando ele diz aqui: e não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui é este século. O secularismo é uma coisa terrível. Verdade. O inimigo, o próprio Paulo escreve dizendo que o inimigo é o Deus deste século. Ele injeta tudo que possa agradar a pessoa humana. Ele injeta tudo que possa agradar a carne das pessoas. Então o Espírito nos ajuda a cultuar. Amém, Jesus. Aleluia. O Espírito nos ajuda a adorar. É verdade, Jesus. É verdade. O Espírito nos ajuda a fazer a obra de Deus. É verdade, Jesus. E aí o versículo 2 ainda volta um pouquinho. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Nós precisamos, irmãos, aplicar o nosso entendimento. Nós temos sentimentos, e o nosso sentimento, as nossas emoções, nós não conseguimos dominá-la, porque as emoções são muito fortes. As pessoas hoje são muito levadas, e crentes também, muito levadas pelos problemas emocionais. Mas quando nós, irmãos, aprendemos as coisas de Deus, nos alimentamos com a palavra de Deus, com a doutrina da palavra de Deus, e aprendemos a ser crente, aprendemos a congregar, aprendemos a ler a Bíblia, aprendemos a ouvir as mensagens,
quando nós aprendemos, porque nós temos que procurar aprender. Verdade, Jesus. Eu tinha uma professora que dizia, ela contou até porque onde foi que surgiu esse adágio que o povo diz, é vivendo e aprendendo. Ela contou isso. E nós na igreja, se os crentes soubessem mesmo o valor que tem um culto espiritual, não perdiam o culto. É verdade, Jesus. Me ajuda, Senhor. Não perdiam o culto. Porque quando a gente chega num culto espiritual, a gente volta para casa. É verdade. Né? Verdade, Jesus. É verdade. Eu queria que os irmãos me Glória a Deus. Porque eu não sou com muita facilidade de Glória a manusear. Mas olhasse aí para mim. 1 Coríntios 14, versículo 26. E quem souber de cor, porque é tão conhecido, né? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aleluia. 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 Culto é para isso, irmãos. É verdade, Deus. Quem edifica o crente. Oh, aleluia. Não é obrigada, Jesus. O pregador. Aleluia. Quem edifica o crente está na igreja, no culto. Eita, glória, aleluia. Porque a igreja tem os dons. Tem sim, glória a Deus. Não é o pregador que tem o dom. Eita, Jesus, obrigado. Muito embora eu vou chamar a atenção de um versículo aqui para os irmãos, dentro disso que eu falei, de modo que é o versículo 6 do texto oficial, do texto da minha leitura. De modo que, tendo diferentes dons, quer dizer, cada um de acordo com a medida da fé, que está em outro versículo aqui, que parece-me que é o versículo do texto meditado, porque pela graça sois salvos, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabeis mais do que o que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé de cada um. Amém. Ninguém que é salvo deve deixar de saber que temos uma fé que o pecador não tem. Amém. E essa fé tem uma medida. Você, num culto como esse, você está alimentando a sua fé. Verdade, Jesus. Você está ouvindo a palavra, está procurando entender. E o Espírito Santo está querendo aplicar para você. E lá, no texto que eu falei, 1 Coríntios capítulo 14, começa as instruções dentro do capítulo 13 de Coríntios, 13, 14, 15 de Coríntios, explicando principalmente o 14. Amém. O capítulo 14 da carta aos Coríntios, se você entender a instrução que eu estou dando nessa noite, chegar em casa, você der uma caprichada. Amém. Você olhar do versículo 26, do capítulo 14, do 26 até o último versículo, você vai dizer que o último versículo ele termina dizendo: não impeçais falar línguas. É verdade, meu Deus. No 26 ele está colocando ordem para o culto. A ordem do culto. Um culto tem que ter ordem. Aleluia. Tem que ter liturgia. Hora de começar, hora de terminar, eu não sei, porque depende do Espírito Santo. Mas mesmo assim, quando a gente coloca as coisas em ordem, a gente coloca a hora de começar e hora de terminar. Agora, quem manda é o dono da igreja. Amém. É o Espírito Santo. Amém. É Jesus e principalmente o Espírito Santo. Aleluia. Se o Espírito Santo quiser, em um culto como esse, ele pode deixar uma dificuldade para a gente terminar. É verdade. Porque ele pode começar a renovar um. É verdade, Jesus, é desse jeito. É verdade. Eu já tive cultos desse quando eu estava pastoreando. Eu tive culto que eu queria terminar, porque eu sempre fui exigente para terminar o horário, mas não podia.
Porque os irmãos estavam falando língua, os irmãos estavam se abraçando, os irmãos estavam no fervor do Espírito. Eita, Jesus, é verdade. Glória a Deus. Com cuidado. Cuidado. Glória a Deus. Cuidado. Aleluia. Oh, se algum desse culto fosse até 10 horas, 11 horas, Jesus batizando com o Espírito Santo, renovando o crente, porque culto é para isso. É. Aleluia. Tem salmos, outros tem doutrina. Quando diz tem salmo é louvor. É. Mas é louvor mesmo. Oh, aleluia. Salmos é louvor. Louvor, louvor. Aleluia. Salmo é louvor. Aleluia. Doutrina é ensino, ensino sistemático. Verdade. É um ensino que a gente precisa colocar, uma doutrina que precisa colocar em prática. Verdade. Não é saber não, porque hoje está difícil, viu? Está difícil. Saber a doutrina é fácil porque a pessoa lê e aprende. Louvado seja o nome de Seja Jesus. assim, aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que Glória a Deus está Deus. falando. Está sim, glória a Deus. Está nos trazendo Tá sim, para Jesus, procurarmos obrigada. alimentarmos, e É. principalmente no tempo. Aleluia. No tempo. Aleluia. Quando, no primeiro século, vocês entendem alguma coisa sobre isso? No primeiro século da igreja primitiva, que está com 2000 anos atrás, essa questão de templo, pelo menos para a igreja, porque a igreja nasceu no Pentecostes. Sim. Já existia templos. E que catedrais. Aquele templo que Salomão fez, os templos que existiam. Mas quando Jesus chegou, ele era mais para sinagogas. Porque ele não tinha, no primeiro século, a igreja de Cristo não tinha templo. Eu me lembrei agora de uma coisa, vocês não sabem que eu sou escola dominical, né? Eu gosto muito. Então os irmãos vão aprender isso, nós aprendemos isso na escola dominical. Verdade. Agora a lição está falando nesse trimestre, vai falar sobre a base da igreja de Jerusalém. Sim. Quando lê aquilo, a igreja de Jerusalém, pense na igreja local. Não pense somente na igreja corpo de Cristo, não. Pense na igreja local. Uma igreja que foi preparada, foi inaugurada com 120 pessoas, foi a inauguração. Tinha mais discípulos, mas alguns saíram, não permaneceram, mas os que permaneceram ali orando, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e aí foi a inauguração que foi o Pentecostes. Amém. Pentecostes foi a inauguração, irmão. Foi a inauguração. E temos muitas coisas a aprender ali. Mas voltando um pouquinho, irmãos, eu quero falar sobre a necessidade de cultuarmos de verdade. Amém. De procurarmos aprender. Amém. Verdade. Procurar aprender. As pessoas para vir para o culto não precisa de ninguém estar chamando. Tem coisas que no culto eu até tenho que me controlar, que eu estou vendo ali as coisas da ceia. Que dia foi a ceia aqui? Domingo. Ainda está ali as coisas da ceia. Quer dizer, foi terça-feira e domingo deu à noite, né? É isso. Culto, as pessoas que têm compromisso com o culto, ele vem para o culto. Porque no culto, Deus vai fazer algo com ele. Eita, Jesus, eu creio assim. Eu creio assim, Jesus. Aleluia. Eu, se tiver pessoas doentes, eu vou levar você em casa. Eu sempre fui, botava uma lista em casa, mas deixar uma semana para quem não tomou, ficar vindo de um dia e outro para tomar ceia. Tem porque, desculpa, pastor, eu tenho essa facilidade de exaltar, mas eu peço perdão. Amém, Jesus, glória a Deus. O crente tem que sentir vontade de Amém, pregar. amém, é verdade, Deus me ajuda. Vontade de pegar o louvor, chegar no momento do louvor devocional, principalmente da Assembleia de Deus, que tem os hinos da harpa cristã, que são mensagens de Deus. Quando você lê aqueles hinos que tem no final, PL, os hinos de Paulo Leiva, Macalão, que eu conheci, já tomei instrução. Aqueles hinos são mensagem de Deus.
Aí tem quem só chega, não peguei os hinos, cantou os hinos, eu não estava. Se puder chegar, dobrar o joelho, e quando começarem a cantar os hinos, o hino devocional, você já começa a sentir a presença de Deus. É verdade, Jesus, aleluia. Eu instruía, geralmente quando eu estava pastoreando, eu pastoreei um bom tempo, viu, gente? Um bom tempo. Verdade. Quando eu estava pastoreando, eu dizia ao pessoal, não pergunte a nenhum dos irmãos, você vai ao culto hoje? Não pergunte isso não. Diga assim, tem culto hoje. Amém. Porque se tem culto hoje, não pergunte se você vai. Porque o crente só deve deixar de ir ao culto quando ele não puder mesmo. É verdade. Se tiver ocupação, se tiver outros compromissos. Mas fora disso, vai ter o culto, eu vou estar lá. Amém. Se cada crente fizesse isso, a igreja ficava sempre verdade. Porque o crente vem para cultuar, porque ele sabe que Deus vai falar com ele. É desse jeito, Deus, aleluia. Ele sabe que ele vai ter uma oportunidade para ser abençoado por Deus. Amém. E o Espírito Santo, irmãos, é quem dá essa condição para o crente adorar. É verdade, para o crente servir a Deus. Obrigado. Para não ir muito adiante, eu fui aqui em alguns pontos importantes. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Da vossa mente. Eita, do Jesus. vosso entendimento. Temos que procurar entender, irmãos. Temos que procurar entender o que é que Deus quer falar conosco. Amém, Jesus. Deus fala pela palavra. Fala assim. Quando você fala, quando você lê a palavra, sabendo quem é que inspirou a palavra, você está lendo, está dizendo, quem inspirou foi Deus, Ele vai falar comigo, eu vou ler aqui, eu preciso entender. Se você não entender na leitura, peça ao Espírito Santo, leia com o Espírito bem aberto, amém, bem contrito, com temor, com respeito a Deus, com respeito ao milagre das Santas Escrituras. Aleluia! Escrita por 40 homens, 1.600 anos para ter o nome Bíblia. Porque Bíblia, o nome antigo, só outro nome. Bíblia é o nome biblioteca, é o nome mais novo. Né? Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo as Escrituras, porque felizmente quando você lê a Bíblia, está incluído todos os 66 livros, 39, os 27, os que foram escritos em hebraico, os que foram escritos em grego, tudo. Quando você, a Bíblia, ela é completa. Aleluia. Quando você lê, é Deus falando. Aleluia. É o Espírito Santo falando. Isso, irmãos, é uma bênção para nós. É sim, portanto, Jesus. Que Deus nos abençoe. Ô, Paizinho, muito obrigado, Santo, Pai. abra o nosso desejo Amém. E aprendamos a cultuar. Amém, Jesus, obrigado. Não perder tempo em culto. Meu Deus, me ajuda. Tempo em culto, não. Quando vier para o culto, ore primeiro para que Deus abençoe a administração. É verdade. Abençoe aqueles que vão chegar. Verdade. O culto é um culto para você se edificar, mas acima de tudo, para você se alimentar da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Que Deus fale conosco nessa noite. Aleluia. Que Deus use essa meditação nossa aqui de noite, que acorde. Amém, de noite, Jesus, que o Espírito amém. Santo lhe acorde, que você fale uma palavra, leia lá no silêncio da madrugada, para você ver que coisa boa. Glória a Deus. Deus pode lhe dar algo que você nunca pensava em um momento quando você está lendo e que entra na revelação da palavra. Aleluia. Porque lá em Apocalipse capítulo 19, antes de existir a Bíblia, na coxa de Jesus, ela estava escrita, né? Ela estava escrita na coxa. Você já pensou? Se não viesse para a Bíblia, quem ia entender o que estava lá na coxa de Jesus que João viu? Quando João fala do verbo que se fez carne, falando sobre a Bíblia, no primeiro João, capítulo 1 de João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Graças a Deus, irmãos, que nós recebemos Jesus, que somos filhos. Quando nós estamos na mesa, quando estamos cultuando, são os filhos recebendo do Pai
o Filho recebendo do Pai. E Deus tem cuidado de nós. Tem sim. Ele governa o mundo. Aleluia. Mesmo assim como está. Deus governa o mundo. Amém. E cuida da família. Cuida dos seus filhos. Cuida de nós. Eu creio, portanto, Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Ao nosso irmão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Para que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eterno Deus, nosso Pai. Oh, Paizinho, obrigado. Filhos, Somos Senhor, sim. precisamos de Ti, nos alimentos, Aleluia, Senhor. Jesus. Desperta a Tua igreja de forma especial. Sim, Jesus. Aqueles que não vieram nesta noite, Senhor, vai lá e ajuda, Senhor. desperta. Aleluia. Faz acordar, Senhor. Faz sim, e sentir Senhor. a necessidade de estar Faz no sim, templo. Senhor. Oh, te adorando. Como é bom estar na buscando Tua a casa, Senhor. Como é bom bom estarmos aqui. Oh, é sim. Maravilha, Senhor, receber Oh, a Tua Paizinho, palavra. obrigado. Deus eterno, eu quero pedir nesta noite que o Senhor traga uma renovação para cada um de nós, para toda esta congregação. Traz sim, meu Senhor. Entra naquele lar, Senhor, que está Entra passando sim, por dificuldade. oh, aleluia, em nome de Aquele Jesus. irmão que está tendo dificuldades para Em nome de congregar. Jesus. Ajuda, Pai. Ajuda sim. Oh, Espírito Santo, Sim, eu sei Jesus. que o Senhor é o nosso ajudador. É sim. Jesus, que intercede, Oh, que está desde o aleluia, Pai, é sim, intercedendo. Espírito Levanta Santo. agora, Senhor, aqueles que estão Levanta caídos, sim, meu aqueles amigo. que estão desanimados. Levanta Nós te sim, pedimos, Senhor. Já te agradecemos. Em nome de de Jesus. Amém. Glória.